quem respondeu bem na tua avaliação, ou os dois responderam mal, enfim. Em verdade, os dois responderam mal, né? Que você traduziu bem a pergunta. A gente tem um fato concreto. O governo do Lula, no governo do Lula, o Congresso foi comprado com o Petrolão. E no governo do Bolsonaro, o Congresso agora também, o apoio legislativo se dá em função do orçamento secreto. E os dois fugiram da resposta. E é preciso que o nosso espectador saiba que o jornalista não tem direito à réplica. As regras são assim e os comitês insistem muito nesse ponto, os comitês das duas candidaturas, né? Então você faz a pergunta, o sujeito responde, você pergunta A, o sujeito responde Z, e você não pode retrucar. E os jornalistas acabam aceitando, e os veículos aceitam, porque eles ameaçam não topar a pergunta de jornalista ou não participar. Então, na negociação das regras, é sempre complicado. A gente consegue, às vezes, que uma pergunta com comentário do outro candidato. No caso, era a mesma pergunta para os dois candidatos, ok. Mas não há um direito de réplica para o jornalista falar, olha, eu acho que você não respondeu completamente a pergunta, falta isso, falta aquilo. Porque eles jogam com isso na negociação de regras. E tem um detalhe que é curioso, porque o Bolsonaro depois, ele voltou ao tema, ele falava, você não respondeu a pergunta do Josias e tal. E aí o Lula, ele lançou uma observação que é muito pertinente. Ele falou, olha, a corrupção na Petrobras, o Ciro Nogueira é do partido que estava lá, que participou, que teve, PP. Foi implicado na corrupção, né? É ministro da Casa Civil hoje, o Ciro Nogueira. E o Bolsonaro não... se formos analisar, na prática, aqueles que praticaram corrupção nos governos do PT, hoje são aliados do Bolsonaro. O Valdemar Costa Neto foi preso no Mensalão, é o presidente do partido pelo qual o Bolsonaro está concorrendo. Presidente, né? Do PL. Então eles fugiram completamente das questões, e não foi só essa, as outras também. Houve uma questão importante sobre o STF, se eles se comprometiam em não aumentar o número de ministros, né? E mudar, em vez de cargo até 75 anos, até 70 anos agora, né? Não, e a pergunta foi 75. Basicamente sobre a elevação da composição, né? O número de ministros. E mudar para mandato também, queria estabelecer mandato. Aí o Bolsonaro diz, não, a proposta é da Erundina. Primeiro, a proposta da Erundina, ela tem um outro propósito, né? E ele fala em certo momento, se depender de mim, não vai ser feita nenhuma mudança no STF. Aí você vai. Se você tivesse direito à réplica, certamente a Vera Magalhães fez essa pergunta, diria, bom, mas é o seu líder no Congresso, na Câmara, sim, o Ricardo Barros, quem propõe. Está dizendo que quer modificar a composição do Supremo Tribunal Federal. Então, enfim, esse bloco foi um bloco anódino, eu diria.